boa noite, bem-vindos a mais um Momento Move, aquele momento de reflexão onde aprendemos muito sobre Deus, sobre um espaço onde tiramos nossas dúvidas, sobre onde nós contamos as nossas experiências com Deus e que a gente possa aprender muito mais um com o outro nessa troca. E aí hoje eu vim falar sobre disciplina, que está lá em Daniel 1. E esse tema foi um tema que estava muito no meu coração, porque eu tenho visto muitas coisas que têm nos distraído e nos levado a não termos disciplina. Você já parou para pensar que às vezes na sua vida pessoal, se você não tiver uma disciplina, a sua vida espiritual também não tem? É como se fosse uma bagunça que você esteja experimentando. Eu falo sobre mínimas coisas, né? Às vezes a gente não tem nem disciplina para arrumar a cama, disciplina para poder estudar, né? Eu falo de coisas menores, hábitos que não criamos ou hábitos errôneos que nós temos. E com isso nos faz também ter nos fazem ter atitudes que nos afastam de Deus também. Então, disciplina significa renúncia, significa fazer um sacrifício, sabe? Então, assim, nós temos muitas distrações nesses dias. Você perde muito tempo utilizando o celular, nas redes sociais, e a gente acaba esquecendo de Deus, né? Nós não conseguimos manter aquela constância. E a gente se manter constante é uma decisão, é renúncia, é sacrifício. E a gente esquece de priorizar, né, as coisas importantes que temos que fazer. Levando isso para um lado espiritual, nós esquecemos de nos renunciar, nos sacrificar para poder estar diante da presença de Deus. E ele não deixa, e Deus deixa de ser a prioridade na nossa vida. Então a gente gasta tanto tempo com outras coisas, mas esse tempo que a gente gasta poderia estar gastando mais na presença de Deus. E eu falo isso para mim, irmãos. Para eu ter uma disciplina com Deus, ter uma disciplina na minha vida pessoal também, porque elas precisam andar juntas, porque se minha vida pessoal é uma bagunça, minha vida espiritual também é. E a gente precisa se manter firme, e isso leva tempo, e a gente precisa estar persistindo, porque assim nós ficamos fortes e sadios nesse caminho com Deus. E eu tô fazendo esse link lá em Daniel 1, né, onde Daniel pede uma experiência de 10 dias, se alimentando apenas com legumes e água, enquanto o rei ofereceu aos jovens, né, de aparência física, de determinado modo como ele queria, jovens mais fortes, saudáveis, inteligentes, e ele queria oferecer um banquete, né, acho que vinho, né, carne, durante esses 3 anos. E aí Daniel, espertamente, tem uma estratégia, ele usa uma estratégia e fala: eu não vou me render às iguarias do rei, eu não vou me render a isso, não é o que eu sigo. E aí ele teve essa estratégia de pedir 10 dias ao guarda, sem o rei saber, ele e os amigos se alimentando de legumes e água. E aí, passados 10 dias, né, eles se mostram mais fortes, mais saudáveis. E aí ele permanece esses 3 anos em legumes e água. E aí, quando o rei compara, vê que o conhecimento deles é maior, o seu corpo é mais saudável. Então você pode perceber que leva tempo pra gente se manter firme, pra gente ter uma disciplina, leva tempo. E é sacrifício, é um exercício diário, é cada dia você levantar e dizer: hoje eu vou fazer o meu devocional, hoje eu vou ter o meu tempo com Deus, eu vou gastar o meu tempo com Deus. E eu vou dar uma dica a vocês:
Se eu deixar, eu gasto muito tempo com redes sociais vendo só coisas banais. Eu acredito que alguns de vocês também devem passar por isso. E aí eu tomei uma decisão radical. Eu já fiz isso durante um ano na minha vida e agora eu voltei a fazer. Eu excluí as redes sociais, não tenho mais redes sociais, né? Assim, não entro, excluí do meu celular. E isso me faz ter um sentido mais aguçado pelas coisas que estão ao meu redor, me faz ter. É como se me forçasse a usar o meu tempo que eu gastava com isso, priorizar as coisas de Deus, né? A arrumar essa bagunça que tá a minha vida pessoal e arrumar essa bagunça que tá a minha vida espiritual. Então é manter uma constância. E para isso é uma decisão que nós temos que tomar. Não estou dizendo para você fazer isso, irmão, vou excluir. Estou dizendo que você precisa arranjar métodos, estratégias, sermos iguais Daniel. Ele foi ao extremo, ele foi ao radical. Você imagina, trazendo pelo dia de hoje, sei lá, nossa, uma lasanha, vou me servir de lasanha, não sei, algo que você gosta muito de comer, de beber, mas não, vou me privar, vou comer só legume, vou beber só água. E realmente foi uma decisão, ele se renunciou, ele fez um sacrifício. E aí levou esse tempo que Deus o recompensou. E é assim que nós temos que nos manter firmes na caminhada do Senhor. Resolvermos a nossa bagunça pessoal, porque a nossa vida espiritual vai andar com Deus. E se a gente persistir, ter essa disciplina, nós vamos começar a olhar e ver coisas acontecendo ao nosso redor que a gente não via Deus fazer. Porque a gente está tão... nós estamos tão cegos por causa das distrações que você não consegue ver uma maravilha de Deus acontecendo na sua frente. E quando a gente para e não olha mais essas distrações que vêm de cada lado, e você começa a buscar Deus, a gastar o tempo que você tem na presença de Deus, você começa a ver, meu Deus, como é que eu não enxerguei essa maravilha que o Senhor... Então, irmãos, fazendo a conclusão do que eu estava falando, então, quando a gente não prioriza a Deus, as coisas de Deus, né? Ou quando a gente não sabe gastar o nosso tempo com as coisas que são necessárias e essenciais para a nossa vida, não enxergamos as maravilhas de Deus acontecerem na nossa frente. E elas acontecem o tempo todo. Então, vamos começar a pensar e criar estratégias para a gente poder ter essa disciplina e mantê-la, né, que é o mais importante. Assim como Daniel, ele criou estratégias e conseguiu manter até o fim, porque foram 3 anos, imagina, comendo legumes e tomando água. E você acha que ele não teve distrações? Com certeza, de todas as maneiras ele teve distrações. Porém, a sua vida estava nas mãos do Senhor. A sua conduta, ele entregou a Deus. E aí, a gente não pode esquecer, quando a gente toma uma atitude para a gente poder priorizar as coisas de Deus, temos que manter firmes até o final. E aí leva um tempo para a gente poder conseguir, né, se manter firme nessa trajetória que estamos criando. Então vamos pensar como Daniel, vamos criar estratégias, vamos ter disciplina para a gente lá no final se mantermos firmes, sermos saudáveis na presença do Senhor. Que vocês possam pensar e aceitar esse exercício diário, assim como eu também quero aceitar. Que Deus abençoe todos vocês, que tenham uma ótima semana.